Aqui no capítulo 7, Josué ele envia homens para uma parte lá de Jericó e eles entendem, eles chegam à conclusão de que não precisam enviar muitos homens porque o povo de lá é pouco. Então, para não enviar muitos homens, enviam apenas 3.000. Mas lá eles caem em uma emboscada, uma armadilha, e o líder de lá, o general Essiai, vem e surpreendem eles, eles fogem. E cerca de 36 homens, a Bíblia vai dizer, acabam morrendo, perecendo nessa emboscada. Então todo o povo perde o ânimo, todo o povo fica desanimado por causa disso, até o próprio Josué. Ele vai aqui no versículo 7, ele vai clamar a Deus, ele vai orar a Deus, ele primeiro rasga suas roupas, joga a cara no chão em sinal de vergonha, em sinal de luto. Ele diz o seguinte: Então Josué clamou: Ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus, antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio? Então, este versículo traz uma mensagem preocupante, que ele vai dizer o seguinte: antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Você se lembra? Sempre que o povo pecava, chegava para Moisés e dizia: antes tivéssemos ficado no Egito, antes morrêssemos no Egito tinha comida, tinha cebola. Aqui Josué está dizendo: antes a gente ficasse lá do outro lado, a gente foi atravessar porque Deus falou que a gente ia conseguir, e agora a gente perdeu. Melhor é ter ficado lá, a gente foi confiar em Deus para quê? Se deu mal. E explicando o que aconteceu, no capítulo 3, há meses atrás, há semanas atrás, Josué, ele recebeu de Deus e passou para o povo. Disse o seguinte: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Purifiquem-se, se santifiquem, se preparem para que Deus haja. E vai dizer aqui no capítulo 7, versículo 1, a parte A, que os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou alguma dessas coisas e a ira de Deus se acendeu contra os israelitas. Então percebam que algo que foi pedido há meses, há semanas atrás, não foi cumprido e agora, no futuro, trouxe problemas. Então Acã, qual foi o pecado dele? Ele olhou uns objetos da Babilônia, ele vai dizer que ele olhou, falou com o objeto falou com ele e ele desejou aquilo, então ele roubou e trouxe desgraça para o povo. Então é interessante a gente tirarmos algumas lições aqui. A primeira lição que eu tiro é que o pecado que cometemos lá atrás, no futuro, pode trazer problemas. Uma outra lição é que no mundo tem uma frase que diz assim: por causa de um, todos pagam. Muitas pessoas, quando leem essa história, chegam a falar: por causa de uma pessoa, Deus fez o povo perder. Uma única pessoa provocou a morte de 36 e muitas pessoas morreram. Mas assim como o pecado de um único homem, Adão, transformou todos nós em pecadores, imagina se Deus passasse a mão no pecado de Acã. Acã roubou, mas eu não vou deixar o povo morrer por causa do pecado dele. Aí ele ia achar que podia continuar roubando porque não foi punido e ia roubar mais. Não somente isso, como iria, não, você pode roubar também que está tudo bem, e não é isso que acontece. A impunidade, a pessoa que rouba, que faz algo errado e que não é confrontado, que não é julgado por isso, não é corrigido, continua a fazer até ser corrigido. Então Deus ele corrige todo o povo por causa do pecado de um, para que todo o povo entenda que é errado fazer aquilo. Essas são as duas lições que eu tiro. E sobre o pecado de Acã, uma lição importante que é até triste, no versículo 25 vai dizer assim: Josué disse para Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Então o pecado de Acã não somente foi ruim para ele. A Bíblia vai dizer que seus filhos, suas filhas, seu gado, a sua casa, tudo que tinha direito a Acã foi destruído por causa do seu pecado. É aquele filho que está no mundo das drogas e que somente ele é punido, não, a sua mãe, o seu pai, a sua família fica triste e a sua família chora quando ele morre. É aquele pai que peca, que rouba, que faz caixa 2
e ele é preso, e toda a sua família entra em crise, e os filhos se perdem porque o pai fez algo errado. Então, o pecado de uma pessoa pode trazer a ruína em toda a sua família, seja de um filho que rouba e os pais caem em vergonha, seja de um pai que traz vergonha sobre a sua família. Então, o pecado de Acã trouxe vergonha para a sua família e provocou a morte de 36 homens. Imagina se ele continua a pecar, quantos homens morreriam? Então, esse negócio de por causa de um todos pagam, uma forma de Deus mostrar que aquilo é errado. E ele serviu de exemplo para que ninguém mais pecasse. E Josué aqui se mostra um líder muito diferente. Ele ainda está começando como um líder, então é preciso ter essa paciência. Mas Moisés, ele também tinha esse negócio de questionar a Deus, entre aspas, mas ele tinha fé em Deus. Ele estava constantemente orando. E aqui Josué, na primeira batalha, na primeira missão, ele já questiona a Deus. Seria melhor ficar lá, Deus. Você nos trouxe aqui para que a gente morra? O que agora eu vou falar para o povo? Então, interessante desses paralelos, a lição é: tire aquilo que afasta a presença de Deus da sua vida. Seja uma pessoa, seja um relacionamento, uma amizade, um trabalho, o que seja. É preciso tirar coisas que afastam a presença de Deus de nós. O pecado que nós estamos tendo, o pecado de estimação, afasta a presença de Deus, nos traz ruína. E muitas das vezes nós culpamos a Deus quando algo não acontece do jeito que queremos, quando algo não acontece da forma que esperávamos, quando nós não recebemos as promessas. E culpamos a Deus, assim como Adão: foi a mulher que tu me destes. E aqui, pô Deus, você nos mandou vir para cá para a gente morrer? Não. Você pecou, então a culpa de não ter acontecido é sua, porque o seu pecado afasta a presença de Deus. Deus, ele é santo, não compactua com o nosso pecado. Então é preciso, é importante que nós, Paulo vai dizer: avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Veja, reflita na sua vida o que é aquilo que tem afastado a presença de Deus de você, retire, para que a presença de Deus volte, para que a presença de Deus reine. Esse foi o capítulo 7 do livro de Josué, onde os israelitas se perderam por causa do pecado de um único homem, mas depois foi encontrado este pecado, o homem foi punido junto com a sua família, e no próximo capítulo eles vão voltar e vão vencer agora, porque o pecado nos faz perder. Paulo vai dizer que o pecado nos leva à morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Então, escolha, ou vida ou morte, Deus ou pecado.